Portal LC. Salve, salve a todos que acompanham o nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Chegamos ao episódio de número 62 e para mim, professor Rafael Sérgio de Oliveira, é sempre uma alegria receber você aqui no nosso canal do YouTube ou no perfil do Reverbere no Spotify. Hoje eu tenho aqui para vocês um entrevistado, vamos dizer assim, ou alguém que vai bater um papo, não gosto muito desse termo de entrevista, que é muito conhecido de todo mundo que acompanha o nosso podcast, o Reverbere, que é o professor João Domingues. Já estava sumido, eu nem lembro qual foi o episódio que você teve aqui, João. Fala, Rafa. Prazer voltar, né? Eu estava acompanhando aí. Pois você no Spotify some, aí, rapaz. os últimos podcasts. E gostei muito do podcast aí, o 60, o Reverbere Claro, 60. porque era Bela, né? Porque era Bela. A Bela é top, né, bichinho? Eu imagino que você acha ela top. A Bela sua esposa simplesmente... casou com ela, eu acho que você acha ela O top. Reverbere né? 60, para mim, é um dos melhores que eu já assisti, assim, e eu falo sem qualquer conflito de interesse, entendeu? Segundo ela, tem conflito de interesse, eu acho que não. Mas você sabe que é um episódio, tipo assim, audiência padrão João Domingues. É mesmo? Porque os seus episódios são muito ouvidos aqui, seja pelo tema, seja pela qualidade da sua explanação. Sempre o episódio com o João vai recorde e com a Bela seguir o mesmo padrão. Então vou fazer uma proposta aqui para você. Sim. Convidar eu e Bela para fazer um podcast aqui, um Reverbere. Na verdade, um Reverbere desse, gente, eu serei, na verdade, convidado. Vamos testar isso. É só você querer que a gente faz. Então vamos marcar, falar com ela e vamos marcar esse negócio. Bom ter você de volta, viu, João? Rapaz, é bom demais e tamo junto, parceiro. Tamo junto aí, falar de um tema muito importante. Veja, na verdade é o seguinte, gente. A gente escolheu esse tema, fiscalização das obrigações trabalhistas nos contratos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, porque eu tenho percebido nos cursos que nós ministramos, especialmente aí em municípios, que há uma dificuldade muito grande. Há municípios que têm sido constantemente condenados, têm tido problema até de bloqueio de verba das prefeituras, exatamente por conta desse problema. Fragilidade na fiscalização. Fragilidade na fiscalização. Né? Muitos agentes públicos, fiscais de contrato, não tomam ciência da relevância dessa fiscalização, não entendem sequer que ela é necessária e ela é imprescindível. E aqui, gente, vai valer um brocardo do direito que é muito tranquilo na Justiça do Trabalho. No direito diz, quem paga mal, paga duas vezes. Eu diria que quem fiscaliza mal, paga duas vezes. Porque é isso que tem ocorrido, João. Muitos órgãos têm pago as empresas que estão inadimplentes com seus empregados terceirizados e o empregado vai à justiça reclamar, coloca a administração pública como responsável subsidiária, a fiscalização de fato não ocorreu e o órgão público é condenado a pagar de novo aos empregados aquilo que ele já pagou à empresa e a empresa não fez o devido repasse. Então, digamos aqui, gente, que quem fiscaliza mal paga duas vezes. E assim, concordo. Na verdade, sequer era para pagar a empresa. E nós vamos falar disso aqui. Vamos. Por expressa autorização legal da Lei 14.133, empresa que está inadimplente com os seus empregados não Recebe diretamente da administração. Não recebe da administração. Porque a lei autoriza a administração pagar pagar diretamente aos empregados da empresa contratada e que estão empenhados no contrato com a administração pública. Então, gente, queria desde já aqui chamar a atenção de vocês para esse tema, pedir a todos que compartilhem esse episódio com quem você sabe que é fiscal de contratos, de serviço terceirizado,
para que essas cautelas que nós vamos chamar a atenção aqui sejam empreendidas nos contratos e paremos de ter aí esse tipo de problema nesses contratos e, por sua vez, também o desperdício do dinheiro da administração pública que vem a pagar duas vezes em situações como essas. Eu queria também, antes da gente começar, João, já fazer um convite para todo mundo, que é o nosso seminário de gestão e fiscalização de contratos, que vai ocorrer mais ou menos daqui a um mês, na belíssima cidade de Maceió, gente. É um seminário que é coordenado pela querida amiga professora Gabriela Pércio, e que estaremos lá, eu, professor João Domingues, a professora Gabriela Pércio, a professora Lindineide e também o Igor Lourenço, que vamos falar sobre temas gerais de fiscalização e contrato. Temas gerais porque, na verdade, nós vamos abordar a fiscalização e a gestão de A a Z. É um seminário já um tanto quanto aprofundado e se você é gestor fiscal de contrato, lida com contratação pública, você não pode perder esse evento. A gente tem até umas promoções legais que você... O evento tá imperdível, Rafa. Tá, sempre. Com você... Lindineide Cardoso, Gabriela Pércio, como é que não pode ser imperdível? O evento está imperdível, é um evento com selo de qualidade do Portal LC. E eu fiz uma promoção, Rafa. Foi mesmo? Foi. Qual foi a promoção que você fez? A promoção... Fala aí para o nosso... Posso falar? Por favor. Então já vou falar aqui. Para quem se inscrever no seminário de gestão e fiscalização, ganha gratuitamente um curso de fiscalização de contratos administrativos de serviços terceirizados com mão de obra, online, carga horária 9 horas, que vai acontecer 8, 9 e 10. É na semana seguinte ao nosso evento. Mas tem um detalhe, esse evento é exclusivo para quem fizer inscrição. Esse evento esse curso não está aberto. Não está aberto quem para quiser venda. Pagar e fazer só esse, não. Não faz. Ele é exclusivo para o público do nosso seminário, que vai ocorrer lá na belíssima cidade de Maceió, nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Quarta, quinta e sexta. Isso. E detalhe, Rafa, então você faz a inscrição no seminário, participa de 2 megas eventos com 2 certificações. O curso está voltado, o curso que eu vou ministrar, ele é um curso prático, em que eu vou apresentar os procedimentos de fiscalização técnica e fiscalização administrativa que possam conduzir a uma segurança no recebimento provisório e definitivo da execução do contrato de serviço terceirizado. Só lembrando, gente, que a tal da fiscalização administrativa é exatamente o que nós vamos falar aqui, o cumprimento das obrigações trabalhistas. Esse é um termo usado pela Instrução Normativa número 5 de 2017 para designar essa fiscalização das obrigações trabalhistas. Mas que promoção, hein, John? Bom demais, são 9 horas. Com você, inclusive. Comigo. 9 horas. Gente. A gente vai abordar casos práticos. Tá. Um empregado que faltou e não foi substituído e a empresa tinha que substituir. O que a administração tem que fazer? O empregado saiu de férias e não teve substituição. O que tem que fazer? A empresa atrasa o pagamento de salário. O que o órgão deve fazer? Não entregou o uniforme, entregou material de limpeza em desconformidade com a proposta. O que tem que fazer? Então, eu indico os procedimentos que devem ser adotados pelo fiscal de contrato. Tem um mês ainda para esse evento, gente. Estamos aqui gravando e vamos publicar esse episódio ainda esta semana. E a gente tem um mês ainda para esse evento, dá tempo de fazer sua inscrição. Quem não tiver em Maceió, Alagoas, qualquer lugar, dá tempo ainda para providenciar a passagem. Então, nós prometemos uma grande entrega, porque reunimos aí um grande time, a professora Gabriela Pércio sobretudo, e escolhemos temas que são relevantíssimos para quem lida com contratos administrativos. Então, fica o nosso convite. Você pode fazer contato com a nossa equipe, os contatos estão aqui na descrição desse episódio, e aí você vai ter sua proposta, e assim nós teremos muito gosto de encontrar vocês lá em Maceió para dedicarmos 3 dias, 24 horas a esse tema da gestão e da fiscalização dos contratos administrativos. Então, por favor, não percam essa oportunidade e, sobretudo,
de estar aí ainda com esse brinde ofertado pelo Portal LC e pelo professor João Domingues. Um registro, Rafa, que é importante se fazer é que envolve tanto o seminário quanto o curso que foi ofertado, ele envolve servidores federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal, da administração direta, autarca fundacional e das empresas estatais. Não tem distinção, porque a gente aborda para todos, todos os tipos de servidores, independente do regime que é o órgão, entendeu? Dito isso, não podemos deixar de falar da nossa querida patrocinadora, a Licitar Digital. Uma plataforma que busca ofertar soluções para quem faz licitações, os órgãos públicos, sobretudo, com eficiência e segurança. A Licitar Digital é uma plataforma completa para que você, o seu órgão público, possa fazer licitações das mais diversas modelagens admitidas pela lei, inclusive o credenciamento. Esse módulo já está disponível na Licitar Digital. Quero também dizer a você que é empresário que não deixe de fazer a assinatura de um dos planos da Licitar Digital, porque assim você terá acesso a um amplo mercado público. São vários órgãos públicos que hoje têm a Licitar Digital como a plataforma na qual realizam suas licitações. Por isso, Licitar Digital é uma grande oportunidade para você, empresário, fazer negócios com o poder público participando das licitações. Todas as informações sobre a Licitar Digital você também pode encontrar aqui na descrição deste episódio. Eu queria, João, então já passar para o nosso tema da fiscalização administrativa, da fiscalização das obrigações trabalhistas, e eu acho que a gente pode começar passando aqui um contexto do tratamento legal dessa matéria. Isso. Que vai remontar àquela que a gente não gosta muito de falar dela, mas tem que falar, que é a tal da Lei 8666, é para ser ex, seja ex, mas mesmo assim a gente ainda tem que aí compreender esse momento jurídico que vivemos da 14133, rememorando algumas questões da 8666, porque foi a vivência com ela que nos fez chegar até aqui. Vejam só, a Lei 8666 tinha um dispositivo que dizia que a administração pública não será responsabilizada, em hipótese alguma, pelo cumprimento das obrigações trabalhistas dos seus contratados. Em que pese o artigo 71 da 8666 dissesse isso, nós tínhamos constantemente condenações do poder público na Justiça do Trabalho para que viesse a responder pelo cumprimento das obrigações trabalhistas dos seus contratados, especialmente naqueles contratos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra. Pois bem, o governo do Distrito Federal foi ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de constitucionalidade. É aquela ação que vai dizer, olha, temos aqui essa lei e há quem diga que ela é inconstitucional, que era o que dizia a Justiça do Trabalho. Supremo, essa lei é constitucional ou é inconstitucional? E o Supremo foi e disse, não, esta lei é constitucional. Porém, o poder público, segundo a legislação dos contratos administrativos, tem o dever de fiscalizar os contratos firmados pela administração pública, inclusive no que diz respeito ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos contratados. E aí o Supremo Tribunal Federal disse, em havendo esse dever, a administração pública pode sim ser responsabilizada caso ela não fiscalize o cumprimento das obrigações trabalhistas. Óbvio que esse fiscalizar não fica só numa questão de verificar se houve ou não o cumprimento da obrigação trabalhista. Mas uma vez que não está havendo, uma vez que o contratado está inadimplente com o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados empenhados nos contratos da administração contratante, então a administração deveria tomar alguma espécie de medida para responsabilizar o contratado.
para resguardar, melhor dizendo até, o direito dos trabalhadores. E aqui, gente, nós vamos entrar numa questão de função social do contrato. De ter o contrato como um instrumento, inclusive, de efetivação de alguns direitos que têm um valor para a administração pública, porque o poder público busca resguardar esses direitos, como são os direitos dos trabalhadores, como é a questão do meio ambiente. Então aqui, esse ônus é imposto ao Estado como uma função social da contratação. Aquelas tais funções instrumentais que não são diretamente ligadas à satisfação do objeto imediato buscado pela contratação, mas que está atrelado a alguma política pública ali que é tocada por aquele contrato, no caso, o cumprimento das obrigações trabalhistas, o resguardar das obrigações do empregador perante os trabalhadores, garantindo aí o direito dos trabalhadores. Pois bem, dada a decisão da ADC 16, nós tivemos uma revisão da então súmula 331 do TST, que veio para dizer o seguinte, peço licença para ler essa súmula 331, que diz: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo nos casos de trabalho temporário. Aí diz depois, 2. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. E o inciso 3 dessa súmula 331. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Isso tudo aqui, gente, eu tenho falado isso nas minhas aulas, tem sido cada vez mais flexibilizado. O 4, que é o que de fato interessa, o inciso 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 5. Os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666, de 21 de junho de 93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, ou seja, como parte de uma relação trabalhista. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. E o último inciso diz que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período de prestação laboral. Então, pelo inciso 5, chegamos que a responsabilidade da administração, com base na ADC 16, não é automática. Ela tem que decorrer de uma demonstração de que a administração não fiscalizou bem aquele contrato, não cumpriu sua missão. E aí, mais uma vez, né, John, leia-se fiscalizar, como tomar algumas medidas, inclusive, para resguardar o direito dos trabalhadores. Positivo. E Rafa, continuando nessa contextualização, a fiscalização ela é decorrente da contratação. Então, por que existia antes? Existia uma responsabilidade da administração objetiva, sim, que não precisava, era só demonstrar o nexo de causalidade, sim, e a administração era responsabilizada. Existia a responsabilidade não só de fiscalização, mas de escolha, de eleição, né? De ir elegendo. Sim. E, na sequência disso, visando melhorar a contratação, o TCU fez um grupo de trabalho
editou o Acórdão 1214 de 2013, trazendo condições que a administração deveria exigir como parte de habilitação, principalmente habilitação econômica e financeira da empresa, para poder participar da licitação, para poder resguardar que a administração estava contratando uma boa empresa. E tivemos alguns movimentos em decorrente do resultado da DC 16, do acordo do TCU, que foi a própria resolução do CNJ 169 de 2003, que instituiu a conta vinculada para os órgãos do Poder Judiciário. 2003 ou 2013? 2013. Que vem na sequência. E no Poder Executivo, a instrução normativa que vigia à época, a instrução normativa número 2 de 2008, ela foi alterada no final de 2013 pela instrução normativa número 6, trazendo a conta vinculada como obrigação da administração implementar nos seus contratos de serviços com dedicação de mão de obra para proteger o trabalhador de algumas verbas, 13º, férias, adicional de férias e a multa rescisória quando acaba o vínculo trabalhista entre o empregado e a empresa. E eu estava aqui dando uma consultada na internet e eu vi, Rafa, que eu tenho um artigo, né, a gente chama de LC Comenta, pelo portal LC, que ele foi que conta toda essa nossa história, e ele foi publicado, deixa eu ver quando foi, eu não estou vendo aqui a data de publicação, mas o título é A Fiscalização Contratual como Excludente da Responsabilidade Subsidiária da Administração. Perfeito. Então, que de fato é isso, tá, gente? A fiscalização ela é excludente da responsabilização da administração. Então, tem um artigo que a gente conta todo esse cenário dessa evolução histórica que você falou. Vamos botar o link desse artigo aqui na descrição. Vamos colocar. Do episódio. Então, João, aí só para a gente dar um contexto maior. Definida essa tese, gente, com a súmula 331 sobretudo, com a redação da súmula que foi aqui de maio de 2011, em 2013, em decorrência de um grupo de trabalho feito no âmbito do Tribunal de Contas da União, que contou com a participação não só de servidores do Tribunal de Contas da União, mas de outros órgãos da AGU, do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então foi Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho, e aí saiu o Acórdão 1214 de 2013, um acórdão que é fundamental para que a gente, inclusive, compreenda o tratamento jurídico dado pela Lei 14.133, pela Instrução Normativa número 5 de 2017, para os serviços terceirizados. Esse acórdão traz lá uma série de medidas necessárias para a fiscalização das obrigações trabalhistas. E aí eu poderia dizer que todas as medidas que a gente encontra, não vou dizer todos, todos é muita coisa, mas assim, diria que o cerne, o coração, vem desse acórdão, Sim. que, como você muito bem colocou, foi depois consagrado na Instrução Normativa número 6 de 2013 e, por sua vez, depois na Instrução Normativa número 5 de 2017. E algumas coisas até mesmo na Lei 14.133, especialmente ali no parágrafo 3º do artigo 121. Isso. Então, Rafa, o que acontece? O órgão hoje, ao fazer o procedimento da fiscalização administrativa, a gente tem que parar um pouquinho e pensar que a Lei 14.133, ela traz uma definição dos elementos que compõem o termo de referência que já existia no Decreto 5450, que regulamentava a Lei do Pregão 10.520, que um dos itens do termo de referência é como que a administração deve acompanhar a execução do contrato. Sim. Então veja que o planejamento da contratação, Rafa, ele não se restringe a uma solução. Ele é amplo, ele abrange a contratação. A forma como é que eu vou fazer a licitação, a modalidade que eu vou utilizar, a estratégia e também no acompanhamento da execução do contrato. Então, ele diz no artigo 6º, inciso 23, a linha F ou G, que a administração deve elencar no termo de referência a forma de acompanhar a execução do contrato. A gente também vê essa redação parecida no artigo 25 ao Tratado do Edital, regras de acompanhamento de gestão e fiscalização, e no artigo 92, inciso 18, que vai tratar das cláusulas contratuais como item obrigatório. Então, ou seja, a fiscalização do contrato, que a gente pode definir aqui, é que ela já deve estar prevista, estabelecida um modus operandi quando a administração for lançar
para o público externo a sua intenção de contratar. Já tem que estar prevista como vai fiscalizar o contrato. Sim. Então, e a gente percebe que muitas das vezes isso é um tanto quanto ignorado, a forma de acompanhamento da execução do contrato de forma prévia. E aí o desdobramento disso é que quando o fiscal ele é designado, ele não sabe o que fazer, como fazer. Então você não tem uma diretriz institucional de fazer o acompanhamento da execução do contrato. Vamos aqui partir de um pressuposto que é a Instrução Normativa número 5 de 2017. E aqui, gente, é só uma referência. Obviamente que aí no seu estado, no seu município, você, na sua estatal, pode ter outro normativo de referência. Mas a Instrução Normativa fala de uma fiscalização administrativa, de uma fiscalização técnica e de uma fiscalização setorial. E pelo público usuário, né? E pelo público usuário. Que eu diria talvez aí um instrumento muito mais... De medição de resultado, né? De avaliação técnica. Um instrumento de fiscalização, né? Técnica. Porque, tipo, perguntar como é que está o serviço, eu diria que isso não é propriamente uma fiscalização. Mas vamos lá. A fiscalização, então, administrativa é exatamente essa que vai incidir para contratos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra. Positivo, aquilo, para a gente aqui resumir, é o posto. É o vigilante, é a limpeza, é a recepcionista, é o motorista, aquele que eu quero, aquele empregado de tanto a tanto, de tal hora a tal hora, para ficar aqui dedicado exclusivamente aos serviços do órgão ou entidade contratante. É nesse caso que tem que ter o cumprimento, a fiscalização da obrigação trabalhista. A fiscalização administrativa é só para os contratos que a gente chama de demo, né? Sim. Dedicação exclusiva de mão de obra. Para os serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, você não precisa ter essa fiscalização porque não há a imputação desta responsabilidade de administração. Porque a administração, na verdade, não tem ali nenhuma relação que permita sequer que ela fiscalize o cumprimento das obrigações trabalhistas daquele empregado. Ela sequer sabe quais são os empregados da empresa que estão trabalhando para ela. Isso. Então, de modo que não poderia se imputar essa responsabilidade para a administração exatamente porque ali não se está contratando a mão de obra daquele empregado dedicada exclusivamente à administração e, de fato, você não sabe nem qual é o empregado que está prestando serviço para o órgão. E a lei fala isso no parágrafo 2º do artigo 121. Ó, exclusivamente nas contratações de serviço contínuo com regime de dedicação de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas e comprovada a falha na fiscalização. Veja que até excluiu um problema que a gente tinha, uma polêmica de obra. Se a administração poderia ser responsabilizada por esses débitos em obra. Sim. Ali já deixou claro que é só em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Exatamente. Porque na obra eu não estou pegando aquele posto de trabalho ali, eu não sei quem é que está ali. E a rotatividade lá é grande. É grande, exatamente. É exatamente isso. Então, nós temos aqui, primeiro, que a fiscalização decorre, né, digamos que a responsabilização decorre do direito, do dever de fiscalizar e por sua vez, só devo fiscalizar quando eu tenho condições de fiscalizar isso, que é naqueles casos em que eu tenho uma mão de obra exclusivamente dedicada. Só nesse caso. Aí vamos aí, João. O que é que eu tenho que fiscalizar? Primeiro, pelo que a gente viu aqui do parágrafo 2º, já não vai ficar só na trabalhista. Porque a trabalhista, sim, gera uma responsabilidade subsidiária, mas há aqui ainda outra, que é solidária. Que é previdenciária. Para quem não domina esses conceitos, a responsabilidade solidária é aquela que você pode cobrar do devedor principal, o empregador, o contratado, ou pode cobrar diretamente da administração. Rafa, o que acontece? Não existe um grau de devedor, digamos assim. Eu vou tanto em um como em outro. A subsidiária, eu tenho que primeiro ir lá no contratado e, constatado o caso de responsabilização da administração, aí, se eu não consigo cobrar do contratado, do empregador,
aí é que eu vou cobrar da administração. A fiscalização administrativa ela tem 2 ramos. A obrigação contratual e a obrigação trabalhista previdenciária. Obrigação contratual é a empresa fornecer uniforme, material, equipamento, substituir o empregado faltoso, entregar a garantia, informar o preposto. São obrigações referentes ao contrato. Sim. As obrigações trabalhistas e previdenciárias, ela começa com pagamento de remuneração, de salário, de vale transporte, vale alimentação, depósito de FGTS, recolhimento de previdência, pagamento de férias, adicional de férias, 13º e multas rescisórias. Então, se você pega uma fiscalização administrativa, tem 2 ramos. Sim. E você tem que estabelecer procedimento e controle para os 2 ramos, mas estabelecer voltado para a eficiência. O que é relevante eu olhar? Então, se a gente está focando hoje aqui na fiscalização administrativa, eu tenho salário, transporte e alimentação, FGTS e INSS, e férias, 13º, adicional de férias e isso. E temos multa rescisória. Como é que a gente estabelece procedimentos de fiscalização para acompanhar isso durante a execução do contrato? O que é relevante? Quando que acontecem esses eventos? Então, primeiro, só relembrando que em detalhes, quem for para o nosso seminário de gestão de fiscalização vai ter a oportunidade de fazer um curso com você só sobre isso, explicando como é que faz cada item desse. Cada item desse. Então, veja. Então, não perde, gente, tá? Contato aqui com nossa equipe para pedir sua inscrição e estar conosco lá em Maceió e na semana seguinte com o professor João Domingues. O nosso seminário é 1, 2 e 3 de outubro na linda cidade de Maceió. E o que acontece? O que hoje é mais custoso para a administração? É o processo de fiscalização. Como é que você estabelece os teus controles no acompanhamento da execução do contrato? Então, hoje a administração já tem que saber o que é importante ela fiscalizar e como é que ela vai ter a razoável certeza que a empresa cumpriu com a obrigação. Então, por exemplo, eu vejo em alguns contratos que a administração, a hora de fiscalizar se o empregado recebeu o salário do mês anterior. Na verdade, Rafa, se o empregado trabalhou em julho, a empresa prestou serviço em julho para a administração, em agosto eu tenho que verificar se a empresa pagou o salário de julho em agosto. Se ela já pagou o transporte, ela já pagou a alimentação. Então, os procedimentos de controles têm que ser voltados para o que é significativo. O salário, em regra, ele corresponde a quase 50% do valor do posto, entre 45% e 50% do valor do posto. Então, ele é muito relevante. Sim. Ele é muito relevante. Então, eu tenho que criar procedimentos para ele, metodologias para poder fazer isso. E aí, o próprio Acordo 1214 fala isso, a Instrução Normativa número 5 de 2017 fala isso, que é você fazer fiscalização administrativa na área trabalhista por amostragem. Eu considerar uma amostragem significativa. O TCU trabalha isso na portaria dele 122, que substituiu a portaria 444, com 10% dos empregados por mês. Então, eu estabeleço procedimento. Então, eu tenho tudo organizado. E como eu faço essa verificação? Porque, veja, saber se o empregado recebeu o salário, tem 2 maneiras de aferir fazer o procedimento. Eu solicitar à empresa o comprovante que ela depositou, ou eu fazer isso junto ao próprio empregado. Veja que eu tenho uma certa fragilidade quando solicito documentação à empresa, porque pode ser que o documento não seja verdadeiro. Existe a possibilidade? Existe. Então, se você quer se resguardar mesmo, a informação é perante quem? É perante o empregado. O interessado. É o próprio interessado. Então, a fiscalização administrativa de obrigação trabalhista, ela deve ser orientada para fiscalização por amostragem junto ao empregado. John, só em relação a essa questão da amostragem, é preciso também observar o tamanho do contrato, né? Um contrato que eu tenho ali poucos postos, 5, 4, 3,
eu não preciso fazer por amostragem, acredito eu. Eu vou pegar tudo logo, né? Veja. Seriam para contratos já de um contrato mais robusto. A própria portaria do TCU fala isso. Sim. Que você usa 10%, mas que no mínimo esses 10% envolva pelo menos 8 empregados, 5 empregados, eu não lembro de cabeça. Porque se não envolver, for menos que isso, eu vou fazer censo. Sim. Vou pegar todo mundo. Vou pegar todo mundo. Sim. E aí o grande detalhe, Rafa, é o que a gente vê hoje, que as portarias de designação dos fiscais de contrato não diz como fazer, diz o que fazer. Fiscalizar, você recebe salários, recebe transporte, recebe alimentação, mas como eu vou aferir isso? Quais são os procedimentos que eu utilizo isso? Se você pegar o decreto 11.1246 do governo federal, que regulamenta a lei 14.133, que vai falar de agente de contratação, não é isso? Ele fala de agente de contratação, fala de pregoeiro. Comissão de contratação, não fala de pregoeiro, mas o pregoeiro é o agente. É isso, né? E vai falar de gestão, o agente, e fala gestão de fiscalização de contrato. Sim. Quando fala de gestão fiscalização de contrato, ele traz atribuições, competência e responsabilidade. E se você olhar esse minuto da AGU, isso está lá. Mas isso me resguarda uma boa fiscalização? Não. Porque diz só a sua competência, a sua atribuição e a sua responsabilidade. Como fazer? Não está escrito. A Instrução Normativa 5 de 2017 dá um caminho melhor, né? Isso. E aí tem uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, que alguns órgãos já trabalham, e aí eu não posso deixar de citar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, onde trabalha a Isabela, para vocês e a Bela para mim, que se faz um plano de fiscalização. Sim. O plano de fiscalização ele é voltado para cada contrato. Porque uma coisa é fiscalizar. A fiscalização administrativa, você vai pagar a parte trabalhista, ela é igual para todo contrato, mas varia de empresa para empresa, da forma que a empresa cumpre ou não o contrato. Então, tem um plano de fiscalização que ele é elaborado pelo gestor do contrato, auxiliado pelo fiscal, que acompanha a execução do contrato e diz como fazer a fiscalização. Então, você cria o quê? Uma uniformidade, uma uniformização, é homogêneo como os fiscais de contrato vão atuar. Então, padroniza a própria fiscalização. Isso, padroniza os procedimentos. Sim. Você tem os procedimentos padronizados. Sim. Então, eu quero saber, por exemplo, se você hoje, órgão estadual, federal, municipal, trabalha com conta vinculada, férias, adicional de férias, 13º e multa rescisória, você não se preocupa. Quem ficou de fora, Rafa? Salário, FGTS, INSS, vale transporte e vale alimentação. FGTS e INSS, ele corresponde a mais ou menos 6% do valor do contrato. Então, veja que eu começo a trabalhar com eficiência. Como é que eu faço a periodicidade? Eu posso trabalhar mensalmente salário, transporte e alimentação, estabelecer uma periodicidade distinta para FGTS e INSS. Sim. Posso fazer a cada 6 meses. Sim. Eu estabeleço isso. Não é o fiscal que decide isso. É o plano que vai decidir isso. E quando eu fizer a cada 6 meses, eu faço o quê? Censo. Que aí eu vou fazer uma análise de documentação a cada 6 meses. Sim. Então, você torna a fiscalização o quê? Eficiente. Sim. Então, tem alguns procedimentos que a gente... eu vou glosar transporte, eu vou glosar alimentação. O dia que não trabalhar, existem procedimentos que traz que a fiscalização seja eficiente. A administração, Rafa, o que eu acho que acontece, que é um ciclo, é muito ciclo. Se a administração contrata a empresa e demora 2, 3 meses para pagar a empresa, ela eleva o risco dela, a administração, de a empresa deixar de pagar o empregado. Eu até estou vendo que o que você traz aqui é um mecanismo, digamos assim, de fiscalização. Mas a gente também tem, João, na legislação, inclusive já desde o acórdão 1214, alguns mecanismos que nós podemos dizer que são de fiscalização, mas que são até mesmo que têm uma função mais garantidora, que seria a tal da conta vinculada e o fato gerador. Sim.
o pagamento pelo fato gerador. Se você puder falar um pouco para o público o que é cada um deles e por que eles têm essa função mais garantidora, né? Porque, tipo, não são meramente uma coleta de informações, são medidas que a administração toma e que, de certo modo, já resguarda o direito do trabalhador. Veja que a conta vinculada ela foi contestada pelo TCU no Acórdão 1214 e hoje está em lei. Sim. A conta vinculada, ela visa garantir... Foi contestada, quer dizer, foi aceita pelo TCU? Não, contestada, ele não aprovava. Tanto que o TCU ele não usa conta vinculada em seus contratos. Só o pagamento pelo fato gerador? Também não. Não, também. Não, ele faz o que de repente a maioria dos órgãos municipais e estaduais trabalham. Com o fato gerador? Não. Com a conta vinculada? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Estado e o município não trabalham com conta. Dificilmente vai achar hoje. Tem, eu tenho alguns. Eu não diria mas que não, assim, mas não é porque não estava na norma deles. Sim. Então, no governo federal, você faz o pagamento descontando da empresa Sim. valores que ficam retidos em conta vinculada. O que é a conta vinculada? Qual o objetivo dela? É resguardar o pagamento de determinadas verbas trabalhistas ao empregado, quais seja férias, adicional de férias, 13º e multa rescisória. Então, esses valores, eles não são repassados mensalmente para a empresa. Ficam depositados numa conta que é da empresa, mas ela não consegue movimentar a conta sem autorização da administração. Porque ela é uma conta vinculada ao pagamento daquelas verbas dos empregados. Isso. Então, é basicamente isso. O TCU não utiliza esse parâmetro de fazer essa retenção numa conta. Ele paga todas as verbas para a empresa e fiscaliza depois. Sim. Se a empresa vai pagar férias, se vai pagar 13º, se vai pagar... Então, ele faz o procedimento de fiscalização diferente do que faz a conta vinculada. A conta vinculada, você faz censo. Quando você libera recurso, é censo. Então, eu tenho a certeza que que a empresa pagou salário, pagou férias, adicional de férias, 13º, conforme tem que pagar. O pagamento pelo fato gerador envolve as mesmas rúbricas, mas com um detalhe, não tem uma conta específica para ela. Ela fica com esses valores presos no contrato, num saldo de empenho, à medida que o evento acontece, a empresa solicita a administração e a administração libera para a empresa poder pagar. Ou seja, todos os meses a administração não deposita aquilo numa conta, a administração também não paga para a empresa, fica ali e só quando o fato gerador ocorre, ou seja, a demissão de alguém, que aí eu tenho que pagar o aviso prévio, as férias, aquela coisa, conforme ocorra o fato gerador, aí é que você vai lá e repassa para a empresa e ela depois dá a quitação, dá a prova da quitação perante o empregado, inclusive. É porque tem duas condições, né? O fato gerador, o pagamento pelo fato gerador e conta vinculada, eles só vão acontecer quando o evento acontecer. Perfeito. Então, só que a diferença é que uma fica depositada e a outra fica retida em contrato e em nota de empenho. Sim. O Poder Executivo ele trabalha com duas formas, com reembolso, né, que a empresa paga e solicita que a administração libere a conta, aí a administração libera a autorização para a empresa sacar, ou a empresa solicita à administração a liberação do recurso para ela poder pagar os empregados e depois a empresa demonstra que repassou aqueles valores ao empregado. Sim. Em qualquer caso, a administração, Rafa, para trabalhar com conta vinculada, com essas, tem que conhecer de verba trabalhista, sim, tem que conhecer de rescisão contratual, para poder verificar se os cálculos que a empresa apresenta para a administração estão adequados. Então, tem que ter capacitação desses servidores que atuam na conta. Esse né, gente? Você que é fiscal de contratos e serviços terceirizados com dedicação de mão de obra, esse é um dos motivos pelos quais essa fiscalização, às vezes, não ocorre, que é a falta do conhecimento da matéria por parte do fiscal, né? E que, na verdade, assim, isso deve ser um conhecimento especializado dentro da administração. Na verdade, na medida do possível, até você criar o fiscal administrativo, capacitar alguém e dizer, você vai ser o fiscal administrativo, né, do cumprimento das obrigações trabalhistas dos nossos contratos.
Imagine só, o fiscal de contrato tem que acompanhar a execução do contrato no dia a dia, verificar se pagou salário, transporte, alimentação e ainda verificar se a conta vinculada está certa. É muita coisa. É um conhecimento um tanto quanto especializado. Né? Hoje, Rafa, tem alguns órgãos que não fazem essa muita distinção, mas tem alguns órgãos, igual o TRE do Rio de Janeiro, Sim. que eles têm um setor específico que trata de conta vinculada. Então, toda liberação de conta vinculada, de recurso conta vinculada, é encaminhado a esse setor de todos os contratos com dedicação de mão de obra. Então, você tem um setor especializado com capacitação para fazer essa análise das contas a que você se referiu. Isso, e não preciso ter tanta gente para poder fazer isso. Perfeito. Entendeu? Agora, o que alguns órgãos hoje já fazem? Fazem aquela contratação que eu acho que está no 117, que é contratar uma empresa para apoiar, subsidiar a administração. Na fiscalização de contrato, ele traz isso para gerenciamento da conta vinculada. Sim. Essa empresa vai fazer esse mecanismo de cálculo e repassar para a administração. Essa empresa ela não acessa a conta vinculada, mas ela vai trabalhar com as análises e vai gerar o relatório e vai passar para a administração. Lógico, ela é responsabilizada, igual a própria lei traz isso, sim, das informações que ela passa para a administração. Sim, sim. Então, muitos órgãos hoje preferem não ter estrutura e contratar uma empresa para poder fazer esse gerenciamento. Esse assessoramento. Né? Assessoramento. Que faz um assessoramento para com a administração, então, assim, para com o fiscal. Existem várias maneiras da administração se organizar. Por isso eu volto lá na minha fala inicial, é planejamento. Sim. Eu posso ter o fiscal administrativo que ele seja um servidor e seja fiscal, mas posso ter um fiscal administrativo que ele seja só fiscal. Sim. Eu vou criar um setor de fiscalização administrativa, sim, da parte trabalhista. Então, eu vou ter um setor que vai atuar em todos os contratos. E aí te volta para a padronização. Então, a forma de estruturar a organização faz parte de um planejamento, do acompanhamento da execução do contrato. A gente falou aí, então, da fiscalização, você já trouxe alguns elementos, e claro, gente, aqui a nossa ideia é muito mais lançar luz sobre o tema, o podcast não é uma capacitação, é muito mais a gente mostrar que, primeiro, há uma técnica, há uma solução. É possível. É possível, né? E o João coloca muito bem, desde que você se planeje, se organize. E a gente quer abordar aqui o tema, digamos assim, lá do início, como a gente começou falando, da fundamentação jurídica dessa responsabilização, até mesmo, na medida do que for possível, até mesmo ao processo trabalhista. Agora, existe, João, uma questão que, como eu dizia, não é só fiscalizar. É fiscalizar e tomar alguma medida para resguardar o direito do contratado. Certo. Medidas garantidoras. Como a gente falou aqui, o pagamento pelo fato gerador é uma delas. Não vou nem te passar esse dinheiro para determinadas verbas. Eu vou reter e pago quando ocorrer o fato gerador. A mesma coisa a conta vinculada. E a gente ainda tem o pagamento direto aos empregados. E aí, vejam só, gente, isso, tem muita gente que não sabe disso. Isso está previsto em lei, parágrafo 3º do artigo 121. Ele traz a conta vinculada. Ele traz o pagamento direto. Inciso 4º. Traz o pagamento pelo fato gerador. Então, vejam só, uma coisa que também gera uma polêmica, sobretudo com as seguradoras, é o seguro-garantia que abarque o cumprimento das obrigações trabalhistas. Que muitas seguradoras dizem, minha apólice não abarca isso. Olha, cobre lá, quanto é que você vai cobrar? Mas há essa possibilidade, é só você incluir isso no objeto da apólice do seguro-garantia. E o fiscal do contrato, ou quem de fato faça isso na administração, ao receber a apólice do seguro-garantia, tem de verificar lá se há essa previsão. Se cobre os riscos com as obrigações trabalhistas. Isso aqui vocês vão observar no parágrafo 3º, inciso 1, que está dizendo que a administração pode exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. Não é?
Então, vejam só. Agora, ainda tem o tal do pagamento direto aos empregados, que é uma coisa que a administração deve, tendo notícia, como você bem colocou, qualquer contrato, qualquer empregado que chega e diz, olha, nós não estamos recebendo. Então, veja, esse pagamento direto ao trabalhador a gente tem que interpretar em 2 momentos. No momento durante a execução do contrato, que a empresa deixa de pagar o salário, atrasa o salário. E é por isso, Rafa, que eu falo que a fiscalização administrativa ela tem que olhar o pagamento de salário da nota fiscal que eu vou pagar. Porque se for lá do outro, ele pode ter pago o outro salário, mas não está pagando esse. Então eu tenho que olhar o pagamento atrelado à nota. Porque aí no momento que é o 5º dia útil, se até o 5º dia útil não pagou, eu só consigo falar o seguinte, não pagou a empresa, então eu vou ter que fazer pagamento direto aos empregados. O setor de contabilidade sabe como funciona isso. Então você vai fazer pagamento direto aos trabalhadores, vai destinar o dinheiro para o banco, vai ter uma relação do nome dos empregados, CPF, e a empresa informa os valores que ele tem que receber. Salário, transporte e alimentação. Se paga, bota uma relação, vai para o banco, ele saca lá. Só cuidado com uma coisa, às vezes a empresa até sumiu a essa altura, né? Ela nem vai dar essa relação às vezes. E aí tem o pagamento direto ao final do contrato, da rescisão, que a empresa não paga as verbas rescisórias, a administração paga direto. Para essa parte final, a AGU tem um manual muito bom, que se eu não me engano é de 2024, a gente pode até botar no link aqui embaixo também, que ele indica os procedimentos para a administração fazer pagamento direto aos empregados, mas ele está falando lá das verbas rescisórias ao final do contrato. E temos ainda o pagamento do salário. O contrato está no meio do contrato. Isso. E a empresa não está pagando, não está honrando. Agora, veja, Rafa, o que é interessante? Muitas das vezes, e não é raro, acontece muito, as empresas chegam para a administração e falam, dá para você pagar direto o empregado para mim? Por que ela faz isso? Porque se o dinheiro cair na conta, o dinheiro é bloqueado. Ela está com alguma espécie de pendência. Isso. Então se isso acontece no seu contrato, meu amigo fiscal, já pode começar a fazer uma diligência para apurar a condição da empresa. Sim. Agora, Rafa, tem um dispositivo na CLT que a administração poderia utilizar, que dá um resguardo, dá um alívio para o fiscal de contrato, é o que trata no 507B da CLT, termo de quitação anual. Muitas convenções estabelecem isso e não cobram. Então, você exigir isso fica difícil. Mas a Convenção de Brasília e outras convenções cobram valor. Então, eu posso, no meu planejamento de contratação, estabelecer que vai ter isso, estabelecer o custo disso. O empregador Com o empregado fazem quitação anual junto ao sindicato. Entendi. E eu exigir que o empregador vai ter isso de cada um dos empregados. Isso, e vai me dar essa quitação. Eu vou exigir isso dele porque o sindicato dá e o sindicato cobra. Então, vai ter a parcela. Em Brasília, se não me engano, é R$25 por empregado. Para mim, a administração é bom isso? Por ano, por empregado, eu pego R$25 por ano, divido por 12, vai dar R$2 por mês. Entendi. E aí eu consigo ter um aval do sindicato que aquela transação ali de quitação entre empregado e empregador está ok. O que está ali está quitado. Então, pego anual. Então, eu posso fazer isso a cada 12 meses. Então, ele vai dar quitação anual das verbas. Isso ajuda a fiscalização? Claro, ajuda. Sim. Então, eu vou tendo um nada consta a cada 12 meses. Sim. Perfeito. Então, a gente pode... Veja que a fiscalização administrativa da parte trabalhista, quando eu dou esse curso de gestão e fiscalização, eu falo, olha, é difícil, mas tem vida. Uhum. Você consegue criar procedimentos, rotinas e estratégias que facilitem sua vida. Vamos lembrar que você vai fazer isso nos dias... 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Das 9 às 12. São 3 horas só por dia, gente. Pela manhã, né? 9 ao meio-dia,
com o professor João Domingues para falar exatamente da fiscalização de contratos e serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, o que vai abarcar essa fiscalização trabalhista. Agora, para isso, você vai participar conosco do nosso seminário de gestão e fiscalização de contratos. São 24 horas dedicadas exclusivamente a esse tema, que vai envolver alteração contratual, reajuste, repactuação e, inclusive, a fiscalização dos contratos. Não perde essa oportunidade, o evento vai ser em Maceió, nos dias 1, 2 e 3 de outubro. É um evento presencial e que conta com a participação de professores do gabarito, como a professora Gabriela Pércio, o professor Igor Lourenço e a professora Lindineide Cardoso. Então, espero você lá conosco e quem fizer essa inscrição tem ainda esse curso que o professor João Domingues aí está ofertando. É uma cortesia do Portal LC e do professor João Domingues. Rafa, foi pensado como uma forma de complementação ao seminário. E do podcast. De complementação, porque para mostrar que é possível. Claro, sim. Que eu consigo fazer uma fiscalização segura. Sim. Então, não percam essa oportunidade, pessoal. Com planejamento, conhecimento, tudo se faz. Agora, então aqui, gente, para mais uma vez, o parágrafo 3º do artigo 121 da Lei 14.133 é autorizador de todas essas medidas a que nós nos referimos aqui. Agora, João, vamos falar um pouco da questão da justiça. E aí você traz para a gente o tema de repercussão geral 1118 do Supremo Tribunal Federal. Esse tema foi decidido em fevereiro de 2025, no recurso extraordinário 1298647, e a repercussão geral trouxe algumas questões que eram um tanto quanto ainda polêmicas diante lá da ADC 16 e da súmula 331. A primeira delas, e eu lembro que eu dava palestra sobre logo que saiu essa súmula, porque eu trabalhava defendendo a administração na responsabilidade subsidiária, e eu dizia, olha, não cuide só de fiscalizar, mas cuide de fazer prova de que você está fiscalizando. Porque, embora o ônus da prova seja de quem acusa, aqui é possível se esperar que venha a Justiça do Trabalho dizer que não, que o ônus é da administração, dizer que ela fiscalizou. O Supremo Tribunal Federal trouxe uma decisão no sentido inverso. Nesse tema, nesse tema de repercussão geral, o Supremo disse que não há responsabilidade subsidiária da administração por encargos trabalhistas gerado por inadimplemento de empresa prestadora de serviço contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Ou seja, cabe, quem atua aí, gente, perante a Justiça do Trabalho, defendendo a administração, e você que é advogado de empregados contratados, você tem que procurar demonstrar que a administração pública não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas. E, por outro lado, quem está lá da parte da administração vai ter que, para haver essa condenação, tem de haver a comprovação pela parte autora. Essa foi a tese firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Rafa, a gente só dá um passo um pouquinho atrás. Sim, pois não. Eu estava lendo aqui o artigo que eu escrevi. Depois que saiu a ADC 16 e o enunciado 331, alguns tribunais regionais do trabalho estavam condenando a administração independentemente de qualquer coisa. Sim. E aí teve um recurso extraordinário, o recurso extraordinário 760, cadê ele? 931. E aí resultou na decisão do tema 246, também de grande relevância, que firmou a seguinte tese. Porque o TRT estava condenando a administração independentemente
da demonstração que a administração fiscalizou, não. Ele condenava a administração como era antes, responsabilidade objetiva. Aí teve um recurso extraordinário, o tema 246, falou assim, o inadimplemento das contribuições trabalhista dos empregados da contratação não é transferido automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caso solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da lei. Ou seja, falou, beleza, não pode. Então você não transfere mais. Então agora foi um tema de grande de repercussão geral. E aí quando acabou esse tema, veio a discussão, mas quem tem o ônus da prova? Tem que provar. Aí veio esse outro recurso extraordinário que você citou, que foi trabalhar justamente de quem o ônus da prova. Então veja que o ônus da prova é de quem alega, sim, mas eu, administração, tenho que provar. Que é a regra geral do direito. Né? Não há aqui a inversão do ônus. Não a inversão do ônus da prova. Mas eu, administração, vou mostrar que eu fiscalizei. Sim. E aí, detalhe, e aí é o meu título daquele artigo. O processo, como é que é o nome do artigo? Mas eu não lembro, John. A fiscalização contratual como excludente e de responsabilidade, né? Por isso que você tem que ter um processo autuado de fiscalização de contrato, para acompanhar a execução do seu contrato e fazer os devidos registros. Agora, tem decisões do TST que avalia se vai o recurso TST, avalia se os seus procedimentos de fiscalização são efetivos. Entendi. Porque não é qualquer fiscalização. Tem que resguardar o direito do trabalhador, que é a obrigação da administração. É interessante dizer que, embora não haja a inversão do ônus da prova para a administração, que é a acusada, não é a alegante, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese nesse tema 1118 no seguinte sentido: há uma presunção de negligência da administração quando a administração for notificada de eventual descumprimento das obrigações trabalhistas e permanecer inerte. Isso. O que é que diz? Haverá comportamento negligente quando a administração pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. Então, se a administração for formalmente notificada de que há descumprimento das obrigações trabalhistas, é de se esperar que ela tome alguma medida. Aquilo que eu dizia inicialmente. Não é só a fiscalização pela fiscalização. Ela tem de vir acompanhada de alguma medida voltada para resguardar os direitos dos trabalhadores. E aí, voltando também ao que já dissemos, o parágrafo 3º do artigo 121 garante instrumentos para isso, inclusive o pagamento direto. Veja, se você, fiscal do contrato, identifica que a empresa não está depositando o FGTS, não está fazendo o recolhimento da Previdência ou está atrasando o salário do empregado, a administração, o primeiro procedimento é não efetuar o pagamento à empresa, apurar a conduta da empresa, mas resguardar o direito do trabalhador. Aí eu vou pagar direto. Veja que a administração não consegue fazer o depósito do FGTS nem pagamento de Previdência sem a empresa gerar guia. Mas eu resguardo o quê? Salário, transporte e alimentação. Então, é importante as ações, as condutas. E aí, Rafa, vale muito uma máxima que a fiscalização dos contratos administrativos da parte trabalhista, ela tem que estar voltada para os riscos mais evidentes da execução de contrato. E quais são as ações de controle que eu vou adotar para mitigar aquele risco e quais são as ações de contingência, se ele acontecer, eu vou adotar. Então, se por acaso aconteceu da empresa não pagar salário, minha ação de contingência é eu, administração, eu pago direto. E detalhe, Rafa, é tudo registrado. Eu tenho que fazer o registro das ocorrências. Não pode haver a informalidade. Tem que haver a formalidade, a formalização do evento, o registro do evento e a ação tomada pela administração. Porque aí vai de encontro a essa tese aí do STF no 1118. Eu tomei determinada providência. Foi essa que eu tomei. Vai ao encontro dessa tese porque, de fato, fica comprovado que
houve as medidas cabíveis quando a administração foi notificada. Há um ponto aqui também, João, na repercussão geral, na tese firmada nessa repercussão geral no tema 1118, é que a tese diz o seguinte: nos contratos de terceirização, a administração pública deverá, perceba só, primeiro está dizendo, ó, se não fizer isso, gente, eu já diria que talvez isso vá cair numa presunção de que não fiscalizou. Atenção a isso, porque o Supremo, no tema, firmou a tese de que a administração deve fazer isso. O que é quase que uma presunção para o outro lado também. Porque se não fez, não cumpriu o dever de fiscalizar. Então, atenção a isso. Primeiro, exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do artigo 4º da Lei 6.019/74, que é a lei das SAs. 2, e aí outro ponto relevante, adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 121, parágrafo 3º da Lei 1433 de 2021, aquele a que eu me referi agora há pouco. Tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. E aqui eu lembro o que o professor João Domingues já disse, que isso pode ser feito, inclusive, por amostragem. Né? Não é condicionado de um por um. Há contratos muito grandes que dificilmente você conseguiria fazer isso. Isso pode ser feito por amostragem. Mas veja que essa é uma medida que está lá no parágrafo 1º do 121, do parágrafo 3º do 121 da Lei 1433, e que, na tese do Supremo, está dizendo que, olha, eu devo exigir que me comprove que houve o pagamento das obrigações trabalhistas do mês anterior para que eu venha a pagar o valor deste mês, né? Para que não ocorra que quem pague mal pague duas vezes, que a administração venha a pagar duas vezes. Então percebam que nós estamos aqui diante de diversas teses que vêm a dar um contorno mais preciso à súmula 331 e, por sua vez, à ADC 16. É nessa linha, né, de você estabelecer controles e procedimentos para resguardar o direito do trabalhador. E isso, Rafa, eu falo que a fiscalização administrativa ela é uma sanfona. Você tem uma hora que a empresa não está cumprindo, você vai apertar. Sim. E se a empresa está cumprindo, você pode... Por exemplo, a empresa não está cumprindo, eu posso dar minha amostragem de 10%, daqui a pouco eu vou ter que fazer um censo. Sim. Ou aumentar 20%, 30%, 40%. Mas se a empresa está cumprindo, eu posso, de repente, se eu tinha uma fiscalização administrativa para FGTS e INSS mensal, por que eu não posso passar para trimestral, quadrimestral ou semestral? Então, é você fazer uma análise. E detalhe, Rafa, hoje já existem normas internas que condicionam a renovação do contrato, a avaliação de risco quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas da empresa. Então, durante a execução do contrato, o gestor, auxiliado pelo fiscal, faz a avaliação de risco das obrigações trabalhistas se a empresa está cumprindo, porque isso é o norteador como uma das condições para se eu vou renovar o contrato ou não. Então, veja que as coisas vão se encaixando. Perfeito. As coisas vão se encaixando. Então, é muito importante você estabelecer isso no normativo interno seu. Perfeito. Gente, era isso que a gente tinha. Já vamos aqui num podcast consideravelmente longo. Mas é sempre um prazer conversar com você, João. E eu fico apenas aqui esperando que suas dúvidas tenham sido sanadas com este podcast. Ou que, se não, que você tenha percebido a relevância, a complexidade, que, como o João muito bem colocou, que há soluções para esses problemas. O que é preciso é capacitação e depois planejamento, juntamente com a técnica aprendida nessa capacitação. Por isso,
fica mais uma vez o convite para o nosso seminário de gestão e fiscalização, que ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de outubro em Maceió, que estaremos lá, eu, professor João Domingues, a professora Gabriela Pércio, a professora Lineide Cardoso e o professor Igor Lourenço, falando sobre gestão e fiscalização de contrato de A a Z. Além disso, quem tiver conosco nessa capacitação, nesse seminário, terá a oportunidade de online, não precisa nem viajar, nos dias 8, 9 e 10 de outubro, acompanhar o professor João Domingues e aí numa capacitação online especificamente voltada para a fiscalização de contratos e serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra. É imperdível, e eu falo porque, como vocês puderam perceber, a expertise que o professor João Domingues tem sobre todos esses temas. Rafa, e assim, esse curso está muito bom, ele já está prontinho para a gente poder fazer a aplicação, porque eu garanto que você vai sair do seminário transformado e quando chegar lá no evento online, a gente vai debater em alto nível. Então, assim, e não adianta querer participar só do evento online. O evento online é um bônus, ele não é... É um seminário. Não é comercializado. A gente quer todo mundo no nosso seminário. É isso. Vamos para o seminário, encontrar lá. De fato, nós vamos ali presencialmente discutir temas que são muito caros à qualidade da administração pública. Porque, e aí falamos sobre isso aqui com a professora Isabela, com a Bela, que quase tudo hoje que a administração pública faz passa por uma contratação. Então, gerir bons contratos, gerir bem os contratos, fiscalizá-los bem é, por sua vez, ter políticas públicas de qualidade. Perfeito. Por isso, não perca essa oportunidade. Espero vê-los lá. Última palavrinha para o nosso público? A última palavrinha eu estou disponível, quiser me convidar, eu estou sempre aqui. Você não precisa de convite. E, pessoal, eu só aguardo agora 1, 2 e 3 de outubro, vocês lá em Maceió, para a gente poder enfrentar esse tema que é tão custoso para a administração, que é a gestão e fiscalização, mas com propriedade, né? A gente vai mudar de patamar, a gente vai melhorar a nossa competência e os resultados das nossas contratações. Aguardo vocês lá, pessoal. É isso, não deixe de procurar a nossa equipe para se capacitar em temas relacionados à licitação e contrato. É registro de preço, é credenciamento, é contratação de TIC, contratação direta. Nossa equipe procura atender a sua equipe fazendo uma qualificação, uma capacitação de excelência, inclusive customizada para suas necessidades. Os contatos estão todos aqui. Vai ser uma alegria para a gente. E também não posso deixar de registrar o agradecimento à nossa patrocinadora, Licitar Digital, plataforma com soluções para contratações realizadas pela administração pública. Se você é empresário e ainda não tem um plano da Licitar Digital, você está perdendo o mercado. Não perde essa oportunidade. Um forte abraço, gente, e até o próximo Reverbere, o podcast do Portal LC. Até lá.